lugar. Graças a Deus. Motivo de alegria, estamos aqui mais uma vez, amém? Amém? Graças a Deus, aleluia. Aleluias. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Antigo Testamento. Quero já agradecer a todos pela sua presença, que Deus abençoe a cada um de vocês, amém? É uma alegria estarmos aqui reunidos no nome do nosso Senhor. Estamos aqui como família, representando a noiva do Cordeiro. Estamos aqui para representar o reino do nosso Deus, de forma para que venha impactar outras vidas, para que venham ser atraídas pelo amor do nosso Pai, amém? Pode tomar o seu lugar, pode ficar sentado, eu só quero que você preste atenção na leitura. Capítulo 1 de Josué, aleluias. É um tema muito forte, é algo que possa mover sobre o meu e sobre o teu coração essa mensagem, para que possamos tomar posicionamento diante do Senhor, amém? Porque só somos abençoados mediante nosso posicionamento diante daquilo que Deus já declarou ao nosso respeito. Se Deus fala algo e se nós não tomamos posicionamento, nada acontece. E infelizmente é o que tem acontecido com algumas pessoas que não entenderam ainda o seu chamado, não atenderam ainda aquilo que Deus colocou no seu coração. Então fica esperando as coisas acontecerem. Mas se você não tiver um posicionamento da palavra de Deus, nada vai acontecer. Só vai repetir as mesmas coisas que você tem vivido até o dia de hoje, amém? Mas que nessa noite, a palavra de Deus, não aquilo que eu penso, mas aquilo que a palavra de Deus fala, para que eu e você podemos fazer e tomarmos posse da vitória da parte do nosso Deus, amém? É uma palavra de ânimo, uma palavra de despertamento, e o título diz assim, que Deus convoca Josué à liderança. Deus traz uma convocação, e Deus convocou a cada um de nós para um propósito debaixo do céu. Você crê nisso? Você acredita que você tem aqui um chamado, que Deus te levantou nessa terra, não só para viver, não só para sobreviver, mas com um propósito? Mas muitos ainda não entenderam, mas que no momento que entende, começa a mover não só na terra, mas começa a mover algo no mundo espiritual, que vem impactar na terra. E nessa noite eu quero que cada um saia daqui com a certeza daquilo que Deus preparou para a tua vida, para a tua casa, em nome de Jesus, amém? Diz assim, logo após a morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Eterno a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou, Moisés, meu servo, morreu, agora levanta-te, atravessa esse Jordão tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Versículo 4. Desde o deserto até o Líbano, até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hetitas, até o Mar Grande, o Mediterrâneo, no oeste, ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Sê forte e destemível, porque fará esse povo herdar a terra que a seus pais jurei dar. Amém? Irmãos, acho que todos, uma grande parte, a maioria já pôde ouvir tantas mensagens do capítulo 1 de Josué. E nós entendemos que começa a se manifestar uma promessa de Deus. A promessa de Deus que foi lançada há algum tempo, alguns anos, algumas décadas, começa a dar o início, começa a se aproximar daquele povo. Todos nós sabemos que Deus levanta Moisés, e a Bíblia diz que não teve outro profeta ou igual ou semelhante a Moisés. Um homem que se levantou mediante a palavra de Deus, um homem que obedeceu o chamado de Deus, e um homem que foi usado por Deus
para realizar uma obra dentro do seu povo. O interessante é que nós olhamos para a vida de Moisés. Moisés, ele estava distante das suas origens, estava distante do seu povo, estava distante daquela terra, um dia a qual ele habitou. E de repente, passados alguns anos, Deus aparece para Moisés e fala: Moisés, eu tenho uma grande missão para você, eu tenho uma grande obra para você. Eu quero que você vá lá no Egito, onde você já esteve, onde você já morou, onde você viveu, e você vai tirar o meu povo de lá da escravidão. A Bíblia diz que quando Moisés ele tem esse encontro com Deus, ele volta para sua casa com um chamado. Deus trouxe um chamado sobre a vida dele. E a primeira coisa que ele vai fazer, ele não pega suas malas, ele não pega as suas roupas, ele não pega tudo que lhe pertence e vai à direção ao Egito, onde Deus mandou. Não, a primeira coisa que ele faz é conversar com seu sogro, Jetro. A primeira coisa que ele faz é se apresentar diante do sogro. Por quê? Porque o sogro, havia rebanhos, havia ovelhas, havia animais, a qual foram colocadas na mão de Moisés para os cuidados. Então Moisés era um pastor de ovelha, era um pastor que tomava conta de rebanhos. E quando ele tem um chamado do Senhor, ele vai conversar com o seu sogro, porque havia uma responsabilidade na mão dele. E não é simplesmente do fato que, porque o próprio Deus chamou ele e falou assim: ó, Jeto, toma, estou saindo fora porque Deus me mandou para uma grande missão. Não, a Bíblia diz que ele mostra reverência, respeito ao seu sogro. E ele fala: sogrão, o Deus de Israel apareceu para mim lá no monte, e ele falou para mim voltar para o Egito para libertar o seu povo, que é o meu povo. Ele pediu permissão. Ele perguntou se ele poderia fazer isso para o seu sogro. Olha que coisa interessante. Ele poderia ter chutado o balde. Falou: ó, desculpa, está aqui o cajado, está aqui a vara, eu não quero mais saber disso aqui, porque Deus me mandou para uma grande obra. Mas não, ele pede permissão. E quando Deus está no negócio, sabe o que acontece? A permissão é concedida. A Bíblia diz que o seu sogro falou assim: se Deus falou isso para você, meu filho, vai e faça, porque Deus está no negócio. Então a Bíblia fala que ele pega agora tudo que pertence e vai até a terra do Egito. E todo mundo sabe aquela história, que Deus já prepara o seu irmão Arão para se auxiliar, para falar, né? Alguns falam que Moisés era gago, porque fala que ele tinha língua pesada, mas eu acredito que não, porque a Bíblia também vai dizer que ele era poderoso em palavras. Então, pelo fato dele declarar que a língua dele era pesada, provavelmente o tempo que ele passou fora do Egito teria uma dificuldade para se anunciar, de se pronunciar, de conversar com o pessoal do Egito. Aí Deus levanta quem? Seu irmão, Arão. Deus passava para Moisés, Moisés passava para Arão, Arão passava para o faraó. Olha, o Deus de Israel falou para você liberar ele para que eles venham apresentar um culto ao Senhor. E todos nós sabemos aquela história que Faraó, segundo Deus, endurece seu coração, não libera. Aí dá um aviso, faz alguns sinais e não libera. O interessante é que nós vemos que não há uma certa facilidade, por mais que o próprio Deus nos enviou, da mesma maneira que Deus levantou Moisés, não teve uma facilidade quando Moisés chega no Egito. E é isso que eu quero dizer para você, que se Deus declarou algo a teu respeito, não vá se iludindo, não vai criando expectativa, porque nada vai ser fácil. Tem que ser um caminho construído, tem que ser algo determinado, tem que ser um trabalhar de Deus para que as coisas venham acontecer. Então Moisés se depara naquele Egito, imagine, ó, libera o povo, não. Ó, Deus falou não. Não, vai lá então, fala mais uma vez. Não. Pô, pensei que ia ser fácil. Quantas das vezes o Senhor já declarou algo sobre a nossa vida e nós achamos que é fácil, mas não é da maneira que nós queremos e não é da maneira que nós pensamos. Deus sempre vai agir de forma diferente daquilo que o homem pensa. É interessante porque eu falo isso muitas das vezes, o Senhor fala alguma coisa ao meu coração e eu crio uma história. Eu fico imaginando a cena e a cena acontece totalmente diferente daquilo que eu pensei, porque Deus age de forma diferente. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus e os seus pensamentos. Então nós podemos entender que Deus faz de maneira extraordinária, mas Ele cumpre aquilo que Ele diz. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. A Bíblia diz então que das 10 pragas, alguns não entendem porque desse fato das 10 pragas, mas quando nós olhamos para a terra do Egito,
nós vemos que o Egito era um povo que acredita, né? Não sei se é hoje, deve ter ainda essa tradição, mas na antiguidade tinha muita, Deus para tudo. Deus do sol, Deus da água, Deus da terra, Deus da fertilidade, havia Deus para tudo. E de repente Deus envia 10 pragas para justamente atacar aonde os egípcios acreditavam, confiavam. Deus vai lá e fala assim, ó, o único Deus sou eu, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Israel. Se você tem um Deus do rio, Deus foi lá e feriu o rio. Cadê o Deus do Egito? Se a terra era fértil, Deus foi lá e destruiu toda a plantação. Cadê o Deus do Egito? Então Deus, ele cria a situação e através de 10 pragas, ele se revela ao Egito e a Israel. Olha que coisa interessante. Deus precisava fazer isso, sim. Deus precisava mostrar que ele era o único Deus. E ainda continua sendo o mesmo Deus, que é o Criador dos céus e da terra. E a Bíblia diz então que depois de todos esses fatos, Moisés ele consegue tirar o povo de dentro do Egito e começa a caminhar para uma terra prometida, a qual o Senhor falou assim, olha, eu estou levando vocês para uma terra maravilhosa, uma terra que manda leite e mel, uma terra que sem comparação. E aquele povo vai em direção a essa terra, e nós sabemos que quando sai do Egito já tem obstáculos, já tem dificuldades, já tem problemas. E muitas das vezes nós estamos brigando, achando ruim, chateado, triste por causa dos nossos problemas. Sendo que desde o passado também o povo de Deus sempre enfrentou problema, mas todo o problema Deus se levantava para manifestar o seu poder, para que o povo continuasse confiando e acreditando naquele que tirou eles do Egito. Deus te tirou também do Egito. A Bíblia diz que nós vivíamos no mundo do pecado, vivemos ainda, mas Deus ele nos tirou desse mundo, aonde eu e você era escravo do pecado, e nos trouxe uma direção. Da mesma maneira, algo ele declara ao nosso coração, dizendo assim, eu também tenho uma terra prometida, eu tenho algo de bom para você. Se você pensa que o seu lugar de descanso é aqui na terra, você está enganado, porque o lugar de descanso não é aqui, é no céu. E a Bíblia diz então que ele sai e se depara com quem? O Mar Vermelho, e atrás Faraó. Aí todo mundo sabe aquela história que o mar se abriu. Deus começa a fazer mais um milagre diante dos olhos de todos os homens. E a Bíblia diz, fala que eles começam a avançar, eles começam a prosseguir em direção à terra prometida. Só que um trajeto que era poucos dias para chegar, se torna décadas, se torna anos, por causa daquilo que o coração dos homens estavam vivendo. Deus fez isso mesmo para ver e sondar o coração daqueles homens, e eles iriam mostrar que realmente eles não estavam servindo a Deus porque amavam a Deus, mas estavam servindo a Deus por interesse de Deus. Pô, você viu o que Deus fez lá no Egito? Deus feriu, Deus fez coisas lá, e a nossa casa estava guardada. Começa a pensar, Deus fez coisas em favor de Israel dentro do Egito, e eles começaram a servir a Deus por interesse, não por amor. E a Bíblia diz que vai passando, os dias vão indo, não passa muito tempo, eles vão lá e pecam, ele provoca a ira de Deus, eles fazem uma estátua, porque eles querem um Deus a qual eles podem apalpar, eles querem um Deus a qual eles podem segurar, e acaba nem de sair do Egito, do mundo de pecado, e já começa a fazer coisas erradas diante de Deus. Então o povo começa a perecer, uma jornada de dias se torna 40 anos, sabe por quê? Porque Deus ele fala para Moisés, ó, essa geração que saiu do Egito, não vai entrar ninguém, somente dois vão entrar, daquela geração que saiu do Egito, mais de milhões, e só 2 pessoas conseguiram pisar e possuir a terra prometida. A Bíblia diz que Deus ele orienta Moisés a separar um homem de cada tribo, para que pudesse fazer o reconhecimento daquilo que Deus estava preparando para Israel. A Bíblia diz então que ele separa um de cada tribo, e um dos homens que mais se lembramos, se você perguntar aos outros 10 eu não vou saber, porque não fez diferença, mas eu sei de 2 homens, que ficaram marcados, porque acreditaram naquilo que os seus olhos viram, e sobre a palavra de Deus que foi de encontro a eles, Josué e Caleb. A Bíblia diz que esses 2 homens, eles estão na terra prometida, eles estão no reconhecimento da área. A Bíblia diz que eles ficam ali 40 dias, 40 noites dentro da terra de Canaã. Caleb resolve, fala assim, ó, vamos levar uns frutos aí para mostrar para o povo. Pega o cacho de uva, vale de Escol,
Vamos mostrar. E quando chega diante de Israel, fala: a terra é boa. A terra é conforme o Senhor disse. Ela mana leite e mel. É algo que nós não merecemos, mas está preparada para nós. Imagina. De repente 10 fala: não, mas espera aí, ô Caleb. Você também, você viu os tamanhos dos gigantes? Você viu o tamanho daquele povo? Povo forte. Não tem como. Não tem como chegar e entrar lá. E começa a esfriar o coração dos demais que estão ouvindo. O interessante é que nossos dias são assim também. Para incentivar você, para te motivar só tem 1 ou 2. Para jogar você para baixo tem 10. Para te elogiar 1 ou 2. Para te criticar 10. É sempre assim. Só que Caleb, ele fala: como assim? Se Deus disse que a terra é nossa, Deus vai nos dar a vitória. Porque a vitória ia ser conquistada por Israel, mas mediante o braço forte do Senhor. A tua vitória que Deus prometeu que vai te dar, não vai ser pelas tuas forças, mas irá ser pela força do Senhor. Porque tem certas coisas que se tornam impossível para nós, seres humanos, fazer. E quando se torna impossível, entra o poder do alto para manifestar o possível sobre a vida daquele que acredita e que se lança sobre a palavra do Deus do céu. E a Bíblia diz que aqueles 10 homens contaminaram, esfriaram o povo inteiro de Israel. Mas Caleb e Josué falaram: não, eu acredito, eu creio. E a Bíblia diz então que somente 2 daqueles que saíram do Egito possuem a terra prometida. A Bíblia então relata que vai passando 40 anos, porque eles ficaram 40 dias olhando a terra, e por não acreditar, por não confiar em Deus, Deus fala assim: ó, cada dia que permaneceu na terra de Canaã vai ser 1 ano para vocês no deserto. Enquanto não cair todos no deserto, esse povo não vai possuir a terra prometida. E como foi que aconteceu? Todos foram morrendo no deserto. E quem foi que assumiu a terra prometida daquela geração? Josué e Caleb. E quem mais? Os filhos dos filhos daqueles que saíram. Porque os seus pais não acreditaram. Os seus pais não confiaram naquilo que Deus disse que iria fazer em favor dele. Agora eu te pergunto: você tem confiado naquilo que Deus falou que vai fazer para você? Você tem confiado na palavra que o próprio Deus direcionou no individual para você? Porque aqui nós estamos falando no coletivo, mas o Espírito Santo de Deus trabalha também no individual. Fala: pega essa palavra que é para você. É aquilo que Deus quer fazer na sua vida. É isso que Deus vai fazer sobre a sua vida. E como nós reagimos diante a palavra de Deus que arde sobre o nosso coração? Nós saímos daqui confiantes, determinados em possuir, ou olhando todo tipo de problema e obstáculo que vamos enfrentar? Porque problemas, obstáculos eu tenho todos os dias. E eu acredito que você também tem. Todos os dias, ou uma vez ou outra, aparece um obstáculo para a tua vida, para te tirar da presença de Deus, para você sair de perto da promessa de Deus. E a Bíblia diz então que passa os 40 anos, no final de tudo, nem Moisés ele entra na terra prometida, porque também ele não confiou nos últimos minutos do segundo tempo. Moisés também pecou, não porque ele bateu ou feriu na rocha, mas porque ele não confiou na palavra de Deus. Porque Deus falou assim: Moisés, o povo quer água, tá bom. Vai lá diante do povo, na frente do povo, você fala isso, depois você toca na rocha e vai sair água da rocha como saiu da outra vez. Só que a Bíblia diz que Moisés, ele fica meio assim: e se não sair? Ó, pensando, e se eu tocar e não sair? Então eu vou dar uma disfarçada. Ei, por acaso sou eu Deus para fazer sair água dessa rocha? E bateu. Se saísse ou não saísse, ele não estava falando aquilo que Deus falou para ele. Ele falou: por acaso sou eu Deus para fazer sair água dessa rocha? Mas Deus falou: vai lá diante do povo, diante da rocha, fala o que eu falei e toca na rocha, porque vai sair água para esse povo. Quantos de nós, muitas das vezes, para exercer a nossa fé, temos feito da mesma maneira? Nós temos se acovardado diante do povo. Estamos com medo da reação do povo. Eu sei que aquele povo era um povo difícil, um povo duro, um povo ao ponto de Moisés e Arão declarar diante de Deus: olha, nós fizemos isso porque você sabe que esse povo poderia nos matar. Arão, ele faz o bezerro de ouro quando o povo pede para ele, porque Moisés se ausentou, estava tendo um momento com Deus no monte. Aí fala: ei Arão, cadê Moisés? Morreu.
Vamos fazer o seguinte, nós queremos um Deus, faça um Deus. E Arão fez conforme o povo. E quando Moisés fala, por que você fez isso? Você conhece esse povo, meu irmão. Se eu não faço isso, eles me matam. Então quantos de nós, muitas das vezes, estamos com medo da sociedade, estamos com medo dos homens dessa terra, e estamos desagradando a Deus, porque não estamos fazendo aquilo que Deus determinou para fazer. Presta atenção, não é o que você quer fazer, não é o que você quer falar, não. Ah, vou falar. Não, aquilo que Deus mandou você falar. Porque aquele que mandou falar, ele garante a palavra. E Moisés, ele peca. Ele tipo assim, não confiou, falou uma coisa meio sem confiar. Deus falou, por causa que você não confiou, você e Arão não vão entrar na terra prometida. Sobe no monte, você vai contemplar com os teus olhos, mas lá você não entra. Aí é interrompido. A vida de Moisés, interrompida. A progressão interrompida. Mas a promessa jamais será interrompida. Vou falar de novo. Moisés, ele foi interrompido. Você não prossegue mais, daqui você não passa. Mas a promessa continua caminhando. Aí nós acabamos de ler Josué capítulo 1. Deus, ele fala, Josué, meu servo Moisés é morto. Agora levanta. Levanta. Porque eu sei que no momento das nossas aflições, no momento de tristeza, nós caímos em choro, alguns em depressão, por causa da perda. Porque imagina o impacto, irmãos, que trouxe sobre não só Josué, mas sobre Israel. Daquele que fazia tudo diante deles, que fazia intermediação entre Deus e o povo, de repente morre. Porque Arão já ficou no meio do caminho. Arão morreu primeiro. Moisés dá uma continuidade, de repente morre. Deus tira. E aí? Só que Deus, ele nunca vai deixar seu povo sem direção. A Bíblia nos mostra que todas as vezes que Deus levantava pessoas e essa pessoa morria, Deus sempre levantava outro para trazer direção sobre o povo de Israel. Aí de repente Deus olha para Josué. Só que nós olhamos para a história, eu não sei se você sabe, mas Josué não é mais um jovem aqui. Josué não tinha 20 anos. Josué não tinha 30 anos. Sabia? Porque muitos olham assim, nossa, Deus levou, agora levantou Josué. Josué era forte, novo, pronto para a guerra. Josué não era mais novinho. Você lembra que ele saiu da terra do Egito? O povo ficou quantos anos no deserto? Vai, diga comigo, quantos anos ficou no deserto? Quantos? Então já mostra que Josué tinha mais de 40. Era mais velho que eu. Alguns vão dizer que ele já está numa idade ali, se nós for ver na nossa idade comparado na idade de hoje, já está aí bem velho. Não sei se a idade aqui é igual nos dias de hoje, mas vai falar que aproximadamente com a mesma idade que Moisés assume o chamado, Josué também se levanta com o chamado de Deus. Mais de 80 anos. E por que Deus escolhe Josué? Tantas pessoas ele poderia ter escolhido. Só que quando a gente começa a dar uma olhada, a gente começa a analisar o texto, a palavra de Deus, não sei se você percebeu, mas Josué começou a seguir Moisés em quase todos os passos. Onde Moisés estava, Josué estava. Moisés ia falar com Deus ao monte, Josué não podia subir no monte, não era permitido, só Moisés. Mas ele ficava onde? No pé do monte, esperando. Moisés, vai lá que eu vou ficar te aguardando aqui. Chega um momento que Moisés ele está cansado. É tanto problema para... Eu fico imaginando, fala que na Coreia do Sul tem a maior igreja evangélica do mundo. Tem uma igreja lá com não sei quantos membros. Aí eu começo a imaginar assim, mas Moisés aqui também teve uma igreja enorme, irmãos. Moisés foi um pastor com mais de não sei quantos milhões na sua responsabilidade. Você para analisar? Vamos dar um número só para você entender. 2 milhões. Cidade de Campinas, na mão de Moisés. Não é muita gente?
Imagine quantos problemas Moisés tinha que resolver. E a Bíblia diz que certa vez o seu sogro vai visitá-lo, e ele se depara com um monte de gente de pé, solzão. E ele chega lá: Moisés, está acontecendo? Por que esse povo está aqui fora, está esperando aqui? Ah, porque tem que resolver algumas pendências, algumas causas aqui. Eu sou o único que pode aqui trazer aqui a sentença, trazer o julgamento, porque Deus, a gente fala com Deus. Nossa, mas quanto tempo esse povo fica aqui? Ah, fica aí o dia inteiro aí. Aí o sogro dá uma sugestão, dá um conselho. Por que você não pede para Deus te levantar pessoas para te ajudar? As coisas mais difíceis vai para você, as coisas mais fáceis, fala para Deus levantar pessoas. Aí Moisés vai e fala diante de Deus: Senhor, tem como levantar umas pessoas para me ajudar não? Porque a obra é difícil, irmãos. Sozinho fica difícil. Quando Moisés está sozinho, não só ele está sofrendo, perecendo, porque ele tem que ficar o dia inteiro. Mas imagine aquele povo de pé, diante de um sol, esperando chegar a sua vez. Imagina igual que a gente vai em alguns lugares aí, tem que pegar aquela senha, fica 2, 3 horas, esperando chegar a sua vez. E Deus atende aquilo que Moisés pede. E Deus levanta pessoas. Deus fala assim: Moisés, me dá então 70 nomes aí, porque eu vou distribuir o mesmo Espírito sobre eles para te ajudar nessa obra. E a Bíblia diz que Moisés, olha que interessante, ele dá os nomes para o Senhor. Ele escreve. Na hora que fala: Senhor, está aqui os nomes. A Bíblia fala que 2 não estavam juntamente nessa lista, onde estavam os outros. Estavam em outra parte do acampamento. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus é derramado sobre a vida deles. E eles começam a profetizar. Eles começam a manifestar o poder de Deus. E olha, Josué, ele vê 2 camaradas lá profetizando, ele fica bravo. Moisés, tem 2 caras lá, tá profetizando. Você quer que eu vou lá e dar um jeito? Porque estava perto de Moisés. Ele estava acompanhando os passos de Moisés. Onde Moisés estava, ele estava. E o mais interessante é que quando havia guerras, batalhas, sabe quem estava na frente de batalha? Josué. Josué, separa os melhores aí para combater os midianitas. Ó, tem um outro povo ali, separa os melhores ali porque vamos entrar em guerra amanhã, mas o Senhor já deu a vitória. Quem selecionava? Josué. Um homem que teve uma grande experiência no campo de batalha, no campo de guerra. E por que Deus escolhe então Josué? Porque se nós paramos para ver, para quem sabe a história, quando eles atravessam o Jordão, irmãos, começa um monte de guerra. Porque eles têm que chegar na terra prometida e têm que começar a colocar para fora aquele povo que já estava habitando. E quem melhor para fazer isso? Comandar uma pessoa que esteve em campo de batalha? Josué. Josué sempre esteve no campo de batalha, campo de guerra. E de repente agora o povo de Israel vai começar a ter grandes guerras, grandes batalhas. Porque para possuir a terra prometida, para tomar posse da vitória, da promessa, tem que batalhar, tem que lutar. E sabe o que tem acontecido nos dias de hoje? A promessa está colocada diante da sua frente, na sua vida. E sabe por que você ainda não alcançou? Porque você não se levantou, não batalhou, não lutou e não se lançou na promessa. Presta atenção. Vou falar novamente. Você que tem promessa aí, você que se questiona com Deus, que Deus, o Senhor prometeu faz 10 anos, 20 anos essa promessa, até agora eu não vi. E você? Qual foi sua postura? Qual foi seu posicionamento mediante a palavra de Deus? Porque, irmãos, eu vou falar uma coisa, porque eu já ouvi muito, eu sempre repito isso, porque eu já ouvi muitas coisas lá fora. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Aí você vê quantos camaradas que morreram com promessa. Eu conheço muito. Tinha promessa. Mas você olha para ele e fala assim: por que a promessa não se cumpriu, Deus? O Senhor mentiu, Pai. O Senhor enganou. Não, ele não se lançou na promessa. Ele não se lançou sobre aquilo que Deus projetou sobre a vida dele. E se você não se lançar sobre aquilo que Deus projetou sobre o seu coração, sobre a sua vida, você não vai viver essa promessa da parte de Deus. Outras pessoas vão se levantar e vão tomar posse, mas você não, porque você não teve posicionamento diante daquilo que Deus determinou. Não adianta, irmãos. A gente quer que Deus faça tudo por nós. A gente quer que Deus fala, Deus manifesta, que Deus faz aquilo, faz o outro, e a gente não quer mover nenhuma palha. A gente só quer que as coisas aconteçam.
Se você não se movimenta, nada vai se movimentar. É que nem eu falo, terceira lei de Newton: a ação move reação. A sua ação promove uma reação do céu na terra. E eu sei que tem pessoas aqui frustradas. Sabe por quê? Porque viveu um momento na vida dela que ela escutou promessa e a promessa não se cumpriu. E você fala assim para Deus: ó, Deus, o Senhor não cumpriu aquela promessa até hoje, hein? E aí? Você não fala assim? Eu nem vou falar seu nome, porque senão você vai ficar chateado e envergonhado. Mas tem uma pessoa aqui que ele fala nas suas orações assim, ó: ah, o Senhor falou uma promessa, mas até agora não vi, acho que nem vou ver. Mas sabe por que você não está vendo? Porque você não se levantou para viver a promessa. É momento de se levantar. Quer tomar posse da promessa? Se levante e tome postura mediante a promessa. A promessa se cumpre mediante a sua ação. Sabe aquilo que já está preparado? Já está pronto. A terra já estava pronta. E o interessante é que eles viram a promessa. Eu sei que alguns, eu mesmo tenho promessa que eu não sei. Deus falou que tem promessa, mas eu nunca vi minha promessa. Mas eu creio e vou buscar essa promessa. E eles não. Josué, ele viu a promessa, ele viu a terra prometida, ele pisou na terra. Então ele tinha uma direção. Ele sabe, ele entendia o que estava após o Jordão. Ele sabia que atravessando o Jordão já estava ali onde a planta dos seus pés pisou. Agora imagine se ele ficar lá, chorando, porque Moisés morreu, e agora? Quantos de nós, muitas das vezes, estamos parados na presença de Deus, porque estamos lamentando pelo passado, que já não tem mais o que ser feito. Não tem mais o que ser feito, o passado ficou para trás, irmãos. Não adianta você ficar se lamentando por aquelas perdas que você teve há 10 anos atrás. Muda o disco. Está na hora de você viver o novo da parte de Deus. Faça igual aquele louvor do Kemuel lá: eu quero viver algo novo. Mas tem pessoas que ficam assim, ó, olhando para o passado. Nossa, no passado eu perdi tanta... Ai, se Deus tivesse feito aquilo lá... Para, vive o hoje, irmãos. Deus tem algo de bom para você. Deus tem algo de melhor para a tua vida. Mas por que você está estacionado olhando para trás? Você vai poder voltar para o passado? Sim ou não? Eu sei que alguém queria voltar para o passado. Ah, eu gostaria de voltar para o passado para fazer algumas coisas lá atrás. Mas não tem mais o que fazer, filho. Já fez... Agora vivo hoje para viver o amanhã. Tem pessoas que estão estacionadas. E hoje você precisa se movimentar para que a promessa comece a estar mais perto de você. Você precisa estar em direção dessa promessa. Isso nos mostra que, assim como Josué estava ali provavelmente chorando, lamentando a morte do seu líder, de uma pessoa que ele esteve ali mais de 40 anos do lado, presenciando milagres, aprendendo alguma coisa da parte de Moisés, lutando ao lado de Moisés, trazendo vitória por causa de Moisés, mas de repente morreu. Aí Deus fala: agora levanta, é você que vai fazer agora esse povo atravessar o Jordão e tomar posse da terra que já está prometida, uma terra que Deus tinha jurado aos seus pais. Agora, entenda uma coisa: você pode não viver essa promessa que Deus lançou na tua vida. Como eu disse, você não pode viver se você continuar do mesmo jeito que você está, parado. Se você não sair do lugar, você não vai alcançar a promessa. E é uma coisa bem fácil de entender aqui. Não preciso nem ilustrar muito. Se eles estavam em direção à terra prometida, eles tinham um destino, eles tinham um lugar, eles sabiam. Então, se eles estavam indo para frente, eles só iam chegar na terra prometida se eles continuassem caminhando. Se eles continuassem parados, ia chegar? A terra ia vir até eles? Jamais. Para você alcançar a sua vitória, você precisa continuar caminhando naquilo que Deus já preparou para a tua vida. Só que nesse caminho você vai ter problemas, vai ter adversidade, vai ter inimigos. Isso é óbvio. Se uma história nos traz um relato daquilo que Israel
teve que enfrentar para tomar posse da vitória, imagine eu e você também que nós temos que enfrentar nesse mundo para tomar posse da vitória. Vamos ter inimigo, vamos ter levante maligno, vai ter um monte de obstáculo, vai ter desânimo, vai ter tristeza, vai ter percas. Mas você tem que continuar caminhando. Você tem que continuar avançando. Quanto mais você avança, mais perto da promessa você se encontra. E a Bíblia diz então que Deus, ele fala, levanta. E nessa noite eu falo para você, você só precisa se levantar, tomar posicionamento. Sentado você não sai do lugar. Prostrado você não sai do lugar. Mas de pé, andando, você começa a se aproximar daquilo que Deus preparou para a tua vida. E eu estou falando algo que Deus preparou para você. Você parou para analisar? Aquilo que Deus preparou para você. E se Deus preparou algo para mim e para você, eu posso entender e tenho a certeza que é algo de bom. Porque aquilo que Deus nos oferece é sempre o melhor. Deus nunca vai oferecer aquilo mais ou menos para você, Ele vai sempre oferecer o melhor para a tua vida. Por mais que você olhe para você e fale assim, eu não mereço, mas pelo amor que Deus tem por mim e por você, Ele faz sempre o melhor para nós. É sempre assim. Eu sei que muitas das vezes nós pensamos baixo, até no nosso pedido de oração. Quando nós oramos diante de Deus, nós pedimos baixo. Nós, Senhor, o Senhor faz, né? Sendo que nós podemos alcançar, se Deus quiser, Ele faz. Ele não quer dizer que Ele vai fazer, mas você pode pedir. Pai, eu quero trabalhar na melhor empresa da cidade de Campinas. Eu não tenho capacidade, eu não tenho perfil, não tenho qualificações, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas eu quero trabalhar na melhor empresa de Campinas. Se Deus falar assim, tá bom, filho, eu vou fazer isso por você, Ele abre a porta, pronto, acabou. Mas muitas das vezes não abre aquela portinha, aí faz aquela oração errada, aí Deus atende, aí depois que arruma, vai reclamar. Nossa, Deus, não era bem isso que eu queria, não. Eu falo essa experiência, gente, experiência. Deus, eu quero trabalhar de terno e gravata, porque eu sou crente. Vai lá trabalhar de porteiro de shopping. Eu falei, meu Deus, mas não era isso que eu queria. Mas foi o que eu pedi, eu queria trabalhar de terno e gravata. Falei, eu quero um serviço de terno e gravata. Aí fui trabalhar de controlador de acesso no Campinas Shopping. Aí quando eu peguei o uniforme, falei, nossa, não era bem isso que eu queria, não. Não soube pedir. Aí depois a oração, opa, Deus, faz um milagre aí. Faz aquilo que é impossível diante dos meus olhos. Aí Deus, opa, agora sim. Ó, você pediu certo. Aí Deus vai, abre outra porta. Então, até nas nossas orações, muitas das vezes, e a Bíblia é bem clara dizer que nós não sabemos pedir. E precisamos aprender a pedir algo certo, para que o nosso Deus venha realizar uma obra sobre a nossa vida. Porque nós servimos um Deus que pode todas as coisas, amém? Vou repetir, nós servimos um Deus que pode fazer todas as coisas por nós. Se Ele falar, eu quero fazer, pronto, acabou, Ele vai fazer, não interessa. Pronto. Mas nós, muitas das vezes, não tomamos posicionamento. E sabe o que falta muitas das vezes para você e sua casa ser impactada pela presença de Deus, pelo poder de Deus, para que venha acontecer algo na sua casa? É seu posicionamento. É aquilo que você demonstra diante de Deus e diante da sua casa, diante da sociedade. Aquilo que você demonstra. Não que nós somos melhores. Eu não sou melhor do que ninguém, nós não somos melhores que ninguém. A única coisa é que diante dos homens do mundo, nós somos diferentes. Para eles nós somos considerados loucos. Não é? Hoje nem tanto, mas antigamente era mais louco. Nossa, aqueles loucos de crente, tá doido. Fica falando uma língua estranha que a gente não entende nada. Você viu lá ficar caindo igual não sei o quê. Era considerado louco. Só que a Bíblia vai dizer que aquilo que era loucura por Deus, aquilo que é loucura para os homens, é poder de Deus manifestado em nós. E Deus quer manifestar o seu poder sobre a nossa vida. Você que tem uma promessa, ainda não se cumpriu, não morre no deserto. Confia na palavra de Deus e se lança naquilo que Ele projetou ao teu coração. Eu quero desafiar você a você desafiar os seus problemas, as suas dificuldades. É assim, ó, você acaba de ouvir algo da parte de Deus, mas quando você dá uns dois, três passos, você já vê um problema que vai de contra aquilo que Deus já prometeu.
Aí vai depender de você, de acreditar ou de não acreditar na palavra de Deus. O que faz mais peso na tua vida, a palavra de Deus ou a palavra do homem? Essa é a diferença. No momento que você entende que a palavra de Deus tem um poder, um peso sobre todos, você vive aquilo e vai viver um milagre da parte de Deus. Mas se aquilo que Deus falou no teu coração não foi o suficiente, irmão, para superar aquilo que os homens falaram, que os problemas apareceram e te impediu de acreditar na palavra de Deus, você nunca vai viver algo da parte de Deus. Vai passar 10, 20, 30, não sei quantos anos você vai morrer, vai chegar na sua velhice, vai chegar no seu leito, vai chegar no último dia de vida, você vai falar assim: nossa, mas eu tinha uma promessa, não se cumpriu, porque você não se lançou na promessa. Precisa ser corajoso. Deus fala para Josué: seja forte. Então somente seja forte, corajoso, destemível. Para fazer a obra de Deus tem que ter coragem, irmãos. Não pode ter medo, não. Tem que ser destemível. Tem que confiar mesmo e se lançar sobre a palavra. Você quer ver algo diferente na tua vida? Se lance então de forma diferente. Eu fico olhando para tudo que tem acontecido sobre a minha vida, sobre este ministério, vamos dizer sobre o ministério, vocês que estão aí. Se colocamos há 10 anos atrás, daquilo que Deus fez, de um chamado. E de um chamado que simplesmente se lancei. Eu não olhei para as minhas qualificações, porque eu não tinha. Eu não fui ver os meus problemas, os meus defeitos, porque eu também tinha. Mas eu fui olhar para aquilo que Deus falou: vai e faça. Sabe que é aquela coisa de você fazer sem olhar? Depois a pessoa olhar para você: você é louco? O que você está fazendo? Não sei, Deus falou, me lancei. E eu falo isso para incentivar você. Eu falo isso para que você venha tomar um posicionamento, para que a tua vida tome uma direção hoje. Não é amanhã, não é daqui 10 anos, é hoje. Hoje você precisa se posicionar, se levantar e simplesmente você tem um Jordão para atravessar. Enquanto você não atravessar esse Jordão, você não vai estar próximo da terra prometida. Entenda, há um obstáculo e você precisa passar por esse obstáculo. Esse obstáculo não pode servir de desculpa. O que tem acontecido é assim: o obstáculo aparece, não dá mais, Senhor, apareceu um obstáculo, sinto muito. O que tem acontecido é isso, desculpa para não fazer. Muitas das vezes até graças a Deus apareceu um obstáculo, não vou precisar fazer. Irmãos, de todos da igreja ali, eu era o menos capacitado para assumir uma igreja. Os meus irmãos mais velhos aí que me conhecem, que me pegou na época lá que cheguei lá só o fiapinho, né? Para quem lembra, né? Bem magrinho, feio que dói. Só a pastora para se apaixonar. Eu era o menos improvável para ser. De todos, se a gente olhar assim, é igual você olhar para você mesmo, fala assim: não, você é doido, eu sou menos aqui para ser um dia um pastor. Eu era assim. Só que num dia, eu lembro, porque quando Deus fala, irmãos, é uma coisa que marca sobre o nosso coração. E se você lembra daquilo que Deus prometeu sobre a sua vida, você vai se lançar sobre a promessa de Deus, vai passar por todos os obstáculos, vai atravessar o Jordão e vai continuar caminhando para a terra prometida. E eu lembro que eu estava num culto com a minha filha Gabriele ainda, era o tamanho da Sofia mais ou menos a Gabriele. A minha esposa estava trabalhando. E eu lembro que eu me sentei nos primeiros bancos, assim, eu estava no primeiro banco, bem no cantinho ali, mais ou menos, estava o irmão, na outra igreja. E foi um visitante, um pregador de fora. O irmão gritava demais, irmãos. Para quem, não sei se vocês lembram, mas nosso irmão gritava que Jesus, ficava surdo mesmo. A igreja pequenininha, ainda pegava aqui, ó, glória! Era terrível. Mas era usado. E ele falou assim: olha, eu quero continuar pregando, mas eu não consigo. Eu tenho que falar algo primeiro aqui. Deus vai levantar alguém entre vocês por uma grande obra. Aí você acha que Deus vai lançar alguma coisa para qualquer um? Fala assim: não. Deus vai testificar no coração. Se Deus falou algo aqui, ele tem direção, tem propósito, vai arder no teu coração a palavra dele. E eu estava com a minha filha no colo, e de repente, na hora que ele falou assim, meu corpo começou a pegar fogo. Eu falei: o que está acontecendo? Nunca aconteceu isso. Meu coração começou a acelerar, começou a queimar, meu corpo todo queimar. Falei: sou eu? Não é possível, sou eu.
Essa pessoa que ele está falando sou eu. Mas sabe, meu pensamento não foi assim, não, Senhor, misericórdia. Não, eu me alegrei, eu falei, sou eu. Como pode? Sou eu. E ele falou assim, só que eu vou falar só no final do culto. Não sei se era para testar o coração, para depois falar, será que era eu mesmo? Não, mas até o final do culto eu falei, sou eu. Porque o fogo do Senhor continuou queimando sobre o meu coração, me dizendo, é você, é você, é você. Muitos olham para você e não dão nada, mas eu olho e vejo o teu coração, é você. Muitos olham para mim e para você é assim, gente. Mas Deus olha para dentro do coração, porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Por mais que a gente não tenha todas as qualificações para fazer a obra de Deus, por mais que nós não pregamos com uma eloquência igual a alguns pregadores, por mais que nós não temos uma teologia aí para ser um grande teólogo, mas Deus olha para a intenção do coração. Se a intenção é boa para fazer algo para o reino dele, é você. Pronto, acabou, deixa que o resto ele faça. O irmão acabou de pregar e falou assim, agora eu vou falar quem é. E de repente ele aponta, você irmão, vem aqui na frente. Só confirmando aquilo que Deus já tinha confirmado no meu coração. E você sabe quando Deus confirma no seu coração. Você não adianta falar assim, será que era para mim? Quando é assim, não sentiu nada, não pega, não é para você. Não é para você. Agora, quando é algo de Deus, é para você, Ele vai testificar no teu coração. Porque Deus não vai criar dúvida. Deus não vai deixar você sair daqui desse culto com dúvida no teu coração. Será que era eu, irmão? Será que era comigo? Não. Deus, Ele vai esclarecer tudo. E se for você, Ele vai te dar um sinal. E era uma promessa sobre a minha vida. Sabe o que aconteceu, irmãos? Em poucos tempos aconteceu algumas coisas na igreja. E quando menos espera, quem está como pastor da igreja? Rafael. Como minha esposa fala, um boquinha murcha, que não sabia falar direito. Irmãos, era o que menos falava na igreja. Hoje, se você deixar, eu fico aqui até meia-noite pregando. Era calado. Era um mudinho. Então quero dizer que as coisas que Deus faz é louca. A palavra de Deus fala que Ele pega realmente as coisas loucas para confundir as sábias. Ele pega as coisas fracas para combater as fortes. Então você pode ser um escolhido hoje nessa noite de fazer uma grande obra para o reino de Deus. E seu coração começar a queimar. E eu quero dizer para você, se lança sem medo de ser feliz na presença de Deus. Quando tudo aconteceu, você acha que eu falei assim, não vou não, ixi, não. Sabe aquela visão? Está acontecendo um negócio e você começa a olhar. Por isso que é a importância de você estar atento em tudo que está acontecendo dentro do culto. Por isso que é uma importância de você estar atento a tudo que está acontecendo à sua volta. É uma importância, irmãos. É inacreditável. Você está aqui pregando aqui, mas está observando tudo. Nada está passando despercebido. Mas agora tem irmãos que falam, irmão, você viu o que aconteceu no culto? Que hora, irmãos? Aquela hora. Ixi, não vi. Por quê? Não prestou atenção. Você acredita que no mesmo culto onde tem pessoas curadas e outras não são curadas, pessoas enfermas, aí fala assim, viu, aquela pessoa foi curada, mas eu não fui, por quê? Não estava atento. Não se atentou. Então eu comecei a observar. Eu falei, nossa, qual que vai ser o momento? Eu ficava assim, qual que vai ser o momento? Deus trouxe uma promessa sobre a minha vida. E eu olho para mim e falo, não tem como, mas Deus falou, eu acredito. Eu acredito. Se Deus me deu um emprego aonde não tinha condições de assumir esse cargo, eu falei assim, eu acredito. Eu acredito. Eu falei, eu acredito. Deus abriu uma porta para mim de um emprego que não tinha faculdade, não tinha experiência, não tinha nada, mas me deu uma oportunidade de emprego improvável. Eu falei, o quê? Se Deus falou, eu acredito. E eu comecei a observar um momento. E chegou um momento. E muitas das vezes chega um momento na sua vida que você tem que tomar posição. Não adianta você ver e não se posicionar. Não adianta você estar vendo o problema ali, você fica só olhando o problema. Eu estou vendo o problema. Vamos ver até onde ele vai. Vai acabar com você. Eu estou vendo o problema. Eu tenho que me posicionar agora diante desse problema e vamos resolver esse problema. E quando aconteceu o negócio na igreja, eu falei, é agora. O momento é esse. É agora. E no momento eu me posicionei. Eu falei, Deus, se for a tua vontade. Aí nós começa a fazer igual o Gideão. Tem dúvida em algumas coisas? Senhor, se for a tua vontade mesmo, confirma aí. Faz aí ficar tudo molhado aí, menos a lãzinha ali. Agora inverte ali, molha a lã ali, o gramado ali, o orvalho, A gente começa a fazer prova. Eu falei, Deus, se o Senhor quer que eu assuma essa igreja mesmo, que vira um pastor,
Faz isso aí, me ajuda, me dá um sinal. Aí Deus vai, faz. Deus ele não quer deixar você na dúvida, mas faça a prova com Deus. Aí eu disse aqui, falei, eu queria mudar de horário, porque eu queria estar no culto todos os dias. Eu trabalhava num horário que eu só podia estar no sábado e domingo. Eu falei, Deus, se o Senhor está no negócio, nesse chamado mesmo, aí muda de horário. Eu sei que é difícil mudar de horário. Para quem trabalha em empresa aí, a pessoa que é de um turno não quer sair do outro turno. Né, Celso? Celso trabalha em empresa, sabe como que é, né? Falar, ó, eu sou do primeiro, não abro mão do primeiro. Não, eu sou do terceiro, não saio do terceiro. É assim. E eu falei, nossa, e o menino era chato demais. Nem vou falar o nome dele, porque vai depois você ver no Facebook. Eu falei, vou ter que pedir, vou falar com ele. Eu falei, e aí? Você não quer trocar de horário comigo, não? Para mim tanto faz. Tanto faz? Opa, Deus está começando a agir, hein? Posso falar com o supervisor? Vamos trocar? Fala, o supervisor falar que sim, para mim não tem problema não. Eu falei, que Deus maravilhoso. Um menino chato. E de boa. Falei com o supervisor, posso trocar com o fulano ali? Ah, se ele falou por mim, também não é assim embaixo. Falei, eita, é Deus no negócio. Na outra semana mudou de horário. Falei, opa, posicionamento. Deus começa a trabalhar em tudo aquilo que você precisa para que você venha viver o chamado, para que você venha viver a promessa. Então quero dizer para você que o cenário muitas das vezes não é favorável para a tua vida, mas Deus está no negócio. Tenha certeza que Deus vai te dar vitória, vai te dar estratégia, vai te dar condições para que você continue avançando sobre a palavra dele que está abrindo caminho para você. É a palavra de Deus que está abrindo caminho, não é você. Para com esse negócio de falar assim, não, eu que eu posso, eu sou demais. Não, você não é nada, quem faz é Deus. Não foi, o próprio Deus falou assim, ó, vocês vão entrar na terra prometida e deixa que alguma coisa eu faço. Aquele povo forte que vocês não podem combater, deixa que eu vou expulsar todos eles. Deus iria varrer, Deus iria expulsar. Não era Israel que ia combater. Tem certas guerras, irmãos, que você não vai precisar entrar. É guerra, mas não é você que vai entrar, o próprio Deus vai entrar. É o próprio Deus que vai trazer a vitória, porque Deus sabe da sua limitação, Deus sabe daquilo que você pode fazer, e sabe também aquilo que você não pode fazer. Mas naquilo que você não pode fazer, Deus fala assim, agora deixa comigo porque eu vou entrar em cena. E quando Deus entra em cena, irmãos, é para trazer vitória, é para devastar os nossos inimigos, é para colocar as barreiras por terra, é para derrubar os muros de Jericó, é para fazer grandes coisas, para que eu e você só podamos avançar, avançar, avançar. Está com desculpa? Senhor, estou com uma barreira ali, não seja por isso, vamos movimentar que essa barreira caia por terra. Imagina, eles atravessam o Jordão, e quando eles atravessam o Jordão, acabou de atravessar um obstáculo. Deus abriu o rio, fez um milagre, eles puderam passar ali em seco, da mesma maneira que Deus fez lá atrás. Imagine que muitas das vezes a história se repete, o milagre se repete, para te lembrar da promessa, para te lembrar que a palavra de Deus é fiel para se cumprir. Imagine vocês, estão lá diante de um rio, e alguns anos atrás, eles saem do Egito e estão de frente do Mar Vermelho. A história se repete, só mudou o lugar. E novamente o que acontece? Deus abre caminho no rio, para eles poderem passar. E quando passa o rio? Pronto, terra prometida? Não. Agora temos uma cidade. Temos que atravessar Jericó. Pensa que é fácil? Viver a promessa de Deus não é fácil, irmãos. Só que também não é impossível, porque nós temos o Deus do impossível do nosso lado. Vamos nos mobilizar, vamos nos posicionar. Imagine se cada um de nós, eu juntamente com cada um de vocês, nos posicionar na sociedade, em qualquer lugar, como servos de Deus. Imagine o que Deus pode fazer nessa sociedade. Mas sabe por que não acontece? Porque nós temos medo, tem vergonha, não acredita, não tem fé. E não estou falando isso para te envergonhar. Eu estou falando para que você venha se despertar, então tudo aquilo que você não possui, venha buscar na parte de Deus para que você venha ter, que venha crescer. Mas muitas das vezes nós estamos calados, mediante todos os nossos problemas, mediante todos os obstáculos.
E pior ainda, aquele que fala assim: o problema não é meu, sendo que eu tenho a solução do problema daquela pessoa. Se eu vejo uma pessoa lá com um problema, e se eu tenho a resposta, se eu tenho o caminho para mostrar para ela a vitória, e se eu não me posiciono, nossa, falar o quê? Jesus não nos ensinou dessa maneira, pelo contrário. Jesus ensinou tantas coisas para mim e para você, só que muitas das vezes nós estamos passando longe do ensinamento de Jesus. Ensinamento. Mas muitas das vezes não queremos nem aprender o ensinamento. Aprender hoje é coisa do passado, coisa de careta, é coisa de nerd. Nós queremos aprender mais de Deus. Eu quero aprender mais de Deus. Espero que você queira aprender mais de Deus. Não para se tornar um teólogo, não para debater ali em programas ali. Vejam só, vamos trazer um calvinista, um arminista agora para debater qual estão certo. Não interessa. Nós temos que se aprofundar, crescer no conhecimento da palavra de Deus, para que possamos ter mais de Deus para derramar em outras vidas, para que elas possam ser cheias de Deus. Mas é tanta, o mundo hoje, infelizmente, irmãos, dá até medo do mundo, de tanta maldade que o ser humano hoje é capaz de fazer. É tanta coisa. As pessoas não querem saber de Deus hoje, são poucos. As pessoas, elas querem que Deus abençoe. Elas no momento da angústia, elas lembram de Deus, mas só nesse momento. As pessoas hoje não querem se voltar com seu coração para Deus, para falar assim: Deus, eu quero te obedecer, eu quero ouvir a tua palavra, eu quero me aprofundar na tua palavra, para que venha obedecer a palavra de Deus. É isso. Ser obediente da mesma maneira que Deus falou para Israel: olha, uma aliança eu coloco diante de vocês. Vocês aceitam? Sim, aceitamos. As condições são essas. Não, aceitamos. Essas condições são boas, Senhor. Nós queremos sim, queremos que o Senhor seja o nosso Deus, queremos te servir, aceitamos essa aliança, esse compromisso, mas só que não honrar o Senhor nesse compromisso. Imagine, você assume um compromisso e não honra. Deixaram de ser fiel a Deus. E não era por falta, não sabia, sabia. E muitas das vezes hoje são assim, o que está acontecendo com os homens. Esse dia eu vi um vídeo americano, olha, falando da parte que Jesus fala assim: se alguém te bater no lado de sua face, ofereça o outro. Aí tinha uma música lá, uns americanos lá, falando assim: eu não sou Jesus não, se bater de um lado, vai levar. Eu falei: olha aqui, o mundo está vivendo isso. Hoje ninguém tem mais amor. Hoje as pessoas estão aí vivendo de forma aí que, se puder humilhar alguém hoje, para ela vai humilhar. Parece que enquanto ela não fazer isso, ela não dorme feliz. Nós vemos um caso aqui próximo, né, de um senhor, de um jovem lá que humilhou o motoboy lá. Olha, que coisa mais idiota, coisa mais sem Deus. Você vê que as pessoas hoje não têm Deus, não sabem derramar o amor, só sabem derramar ódio. Se puder ferir, vai ferir com todas as forças. E o que o mundo precisa hoje é mais amor de Deus. Precisamos vivenciar o amor de Deus, precisamos buscar a Deus, para que o mundo seja impactado pelo poder de Deus. Enquanto eu e você não tomamos um posicionamento de servo de Deus, o mundo não vai ser impactado com as coisas de Deus. Enquanto você está aí vivendo um membro de igreja, outras pessoas ali não vai ser impactada por Deus. Você para analisar que você tem uma grande responsabilidade e você está deixando ela de lado? Nós estamos falando de um homem que foi levantado aqui para levar um povo. E Deus quer levantar eu e você como embaixadores deles nessa terra. Embaixadores de Cristo. Para levantar um monte de pessoas para este caminho que hoje eu e você estamos vivendo. E esse evangelho não é um evangelho egoísta. Não é só para mim, não é só para você, é para todos. Todos que precisam ouvir da palavra de Deus. E nessa noite eu falo para você: saia daqui diferente. Eu sei que muitas pessoas escutam, entra por um ouvido, sai pelo outro, e não muda a sua atitude. Só que você vê sempre as mesmas coisas acontecendo com ela. Muitas das vezes Deus dá a resposta: faça isso que você vai ver isso. E a pessoa não faz, ela prefere continuar fazendo as mesmas coisas. Aí Deus é ruim,
Deus não olha, Deus não faz, Deus não me vê, Deus vê tudo, irmãos. Você acha que o que está acontecendo é porque Deus não vê? Deus vê. Mas e você, mediante tudo isso, o que você tem feito? Tem se posicionado? A promessa que está sobre o seu coração, ela está te esperando lá. E onde você está? Qual que é o seu caminho? Está estacionado? Vai morrer e vai deixar a promessa para outra pessoa? É isso? Ou vai se levantar e falar, não, eu tenho uma promessa, e essa promessa vai se cumprir, e eu vou em busca dessa promessa, eu vou viver essa promessa, porque eu vou estar me lançando na promessa. Passou a época de desculpa. Passou. Sabe aquela desculpa boba para não fazer? Não cola. Esse dia brincando aqui com a pastora aqui, né, foi fazer um Cooper. O irmão Celso até viu, né, Celso? Né, se encontrou lá. Aí eu corri na frente dela, falei, vamos? Você só tá na frente porque eu tô com peso aqui na mão, tô levando a garrafinha de água. Falei, eita! Falei, me dá essa garrafa aqui então, vamos dar esse peso. Falei, agora me acompanha. Não. Falei, tá vendo? Até a garrafinha serviu de desculpa para ela não me alcançar. E quantos hoje estão aí dando desculpa de uma garrafinha de água, falando que é um peso, para não fazer aquilo que Deus colocou no seu caminho, nas suas mãos? Ei, se levanta, porque você precisa dar continuidade para fazer a obra de Deus. Se levante, porque você precisa levar sua casa a conhecer Jesus. Se levante, porque você precisa fazer uma obra. Se levante, você precisa alcançar a promessa. Se levante, você tem que atravessar um Jordão. Se levante, você tem que passar por Jericó. Se levante, vai se levantando, você vai ter que fazer isso. Enquanto você não tem um posicionamento, você não vai receber. Imagine, você tem a vitória na mão e você não quer receber. Imagina, a vitória está na tua mão. E você fala, mas eu não quero. Está tão difícil. Tá igual o Jaiminho lá do Chaves, eu quero evitar a fadiga. Deixa eu ficar aqui. Hoje eu quero que você se lance, irmãos, na promessa de Deus. Amém? Amém? Quando você chegar na presença de Deus, eu quero que você se lance na presença de Deus. Fala assim, o Senhor falou, eu não quero nem saber aquilo que está falando, aquilo que está acontecendo. Eu vou viver o milagre da sua parte. Eu vou tomar posse da terra prometida. Então, se você tem desculpa, não cola diante de Deus a sua desculpa. E precisa tomar um posicionamento hoje. Porque tem uma promessa te esperando. Sabia? Tem uma promessa para você te esperando. E alguns aqui sabem qual que é a promessa. Porque Deus, Ele já falou qual que é a promessa. Ele já falou o que Ele vai fazer com você. E a promessa está lá te aguardando. E você está sentado, acomodado, falando, não, na hora que Deus quiser, as coisas vão acontecer. Não, enquanto você não se levantar, não se posicionar, as coisas não irão acontecer. É assim, tem promessa? Eu me levanto. Tem promessa? Vou me posicionar. Tem promessa? Eu vou me lançar. Só isso. Só que nessa caminhada, lembre-se, vou falar novamente. Nós não pregamos um mar de rosa para você também. Vem ser crente, vem ser evangélico, vem ser cristão, serve a Jesus que sua vida vai ser um mar de rosa. Não. O próprio Jesus falou que nós teremos aflições. Falou que nós vamos ter algumas dificuldades, mas Ele fala assim, tem bom ânimo. Eu venci. E você também vencerá. As limitações que Deus passou como homem é as mesmas limitações que hoje nós temos, e Ele passou por isso, provou por isso e venceu tudo isso para nos mostrar que nós somos capazes de vencer através dele. É por Ele. Eu não vou vencer porque eu sou o melhor, eu vou vencer porque Deus é o melhor. Eu não vou fazer as coisas porque eu sou mais bambambam, não. Vou fazer porque Deus me chamou e porque Deus vai fazer. Tudo tem que estar nas mãos de Deus, mediante Deus. Esquece isso que você, eu sou inteligente, eu faço isso porque eu sou sábio. Você não é nada, tudo que você tem é de Deus. E tudo
acontece nas suas mãos, tudo que faz pelas suas mãos, é por causa de Deus. É só isso. E assim como Deus levantou Josué, falou assim: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Quer um ânimo melhor que esse? Imagina, se Deus me levanta e fala: Rafael, vai fazer isso, assim como foi na vida de Moisés, eu vou ser com você. Eu falei: nossa, me lança. Todos que se levantaram não vão prevalecer contra você, porque eles vão se levantar, mas pode ficar tranquilo, não vai prevalecer. O inimigo vai se levantar contra a tua vida, mas se você continuar confiando na palavra de Deus, fica tranquilo, ele não vai prevalecer. Você vai continuar de pé e vai continuar caminhando na presença de Deus. Então eu quero te mostrar a realidade. Nesse mundo você vai ter problema, vai ter diversidade, vai ter levante maligno, vai ter tudo isso se levantando contra a tua vida. Mas há um Deus no céu que é maior sobre todas as coisas, e Ele te chamou para uma grande obra, para um propósito, para que o nome dEle seja glorificado. Acredita? Então se lança. Se lança. Ah, o pastor está falando aí. Você não tem nada a perder, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa para você, você não tem nada a perder. Se Deus falar assim, vá lá e faça, você não tem nada a perder. Porque Deus não vai pedir para você dar seu filho como sacrifício. Deus não vai pedir isso hoje. Deus não vai pedir algo que você não possa fazer. Deus vai pedir aquilo que você tem condições de fazer. Então preste atenção. Todos nós temos algo para oferecer, temos algo para dar para Deus. Então não segure aquilo que é de Deus. Faça aquilo que é de Deus. Faça a diferença para que as pessoas venham ver Deus em você. Está na hora de se levantarmos como um povo diferenciado. Assim como no livro de Malaquias, quando ele falava assim: naquele dia vocês verão aqueles que servem a Deus, aqueles que não servem a Deus. Está na hora de começarmos a mostrar que nós servimos a esse Deus. Mediante o quê? As nossas ações e as nossas atitudes. Não só de palavras, é atitudes, é gesto. Quer que as pessoas te tratem bem? Trate as pessoas bem. Agora é engraçado, às vezes você não trata a pessoa bem. Ah, a pessoa não tratou eu bem. Você trata os outros bem? Você quer amor? Você dá amor às pessoas? Para receber amor tem que dar amor. Não é assim? Então faça como se fosse para Deus. Faça como se fosse para Deus. A Bíblia diz: tudo que você for fazer para os homens, faça como se fosse para Deus. Então se eu vou fazer para Deus, eu vou fazer alguma coisa para você, meu irmão, para você, minha irmã, eu vou fazer o melhor, eu vou fazer, tenho certeza que eu vou dar o melhor, porque eu estou fazendo como se fosse para Deus. Agora fazer, não, vou fazer de qualquer jeito aí para a irmã, vou fazer de qualquer jeito para o irmão ali. Não, vou fazer o melhor, porque eu vou fazer como se fosse para Deus. Você vai tomar posse da vitória hoje? Tem certeza? Vai sair daqui na dúvida? Pode ficar tranquilo, está na dúvida, não é você. Mas Deus quer nos levantar nessa terra. Deus quer nos levantar para um propósito. Deus ele quer nos levantar e nos usarmos fora dessas paredes. Você pega a vida de Jesus, pega os evangelhos ali. Todos os milagres foram feitos fora da igreja. Dificilmente você vai ver Jesus curando no templo. Era sempre na rua. Onde ele passava, milagre. Onde ele estava, milagre. Onde ele vivia, milagre. No templo não. Você pode ver que, acho que se eu estiver enganado aqui, acho que não teve nenhum. Teve um, vamos dizer, dentro do templo. Mas os maiores milagres de Jesus foi feito fora. E eu quero dizer para você, a sua maior obra é fazer a vontade de Deus, o evangelho de Deus lá fora, para que pessoas sejam curadas, pessoas sejam salvas e libertas pelo poder que há no nome de Jesus. E sabe como isso vai acontecer? Quando você se posicionar, perder esse medo. Eu estou falando aqui com direção, você que está com medo aí, se posiciona, seja corajoso. Seja corajoso. Se levanta e tenha certeza que Deus vai realizar uma obra na tua vida, mas vai ter que ser corajoso. Seja corajoso. Medroso, não vai ver nada. Precisa ser coragem.
Precisa falar, não, eu acredito, eu sou corajoso, eu vou enfrentar isso. Agora ficar caladinho, não adianta. Se levanta nessa noite. Amém? Se levanta então agora no nome do Senhor Jesus. Eu vi que o Anderson estava querendo levantar já toda vez. Se levanta, mas... Né, Anderson? Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, pode ficar tranquilo. E não vou fazer o convite. Mas eu quero que você seja sincero com Deus. Você que tem um chamado, você que tem uma promessa, e você tem questionado a Deus sobre a promessa que você não viu ainda, mas que você venha ver qual que é a sua postura mediante essa palavra de Deus. Você se levantou? Se Deus falou assim, ó, tem uma promessa, você vai fazer isso, vai acontecer isso, mas se você não se levantou, não vai acontecer. E eu quero dizer algo profético. Algo profético, toma posse. Pela sua posição, você vai ver tudo diferente na tua vida hoje. Se você sair daqui já com um posicionamento diferente, você vai começar a ver algo diferente na sua vida, na sua história. Vou falar para você, feche seus olhos, vai ficar mais fácil. Ninguém fica me olhando, pode ficar tranquilo que eu estou de olho em todos. Eu vou falar o que o Espírito Santo de Deus está falando. Você que tem falado para Deus, Deus, minha vida já era. Tudo que acontece está dando errado. Tudo que eu estou vivendo dá errado. E hoje você tem vivido isso todos os dias, falado para Deus, Deus, está dando tudo errado. Aí o Espírito Santo de Deus manda dizer para você, é uma mulher, presta atenção. Se você tomar posicionamento hoje e confiar e se lançar na palavra de Deus, a sua vida não será mais a mesma a partir de hoje. Amanhã você vai começar a ver coisas diferentes, mas a sua atitude tem que ser hoje, não é amanhã. Presta atenção, a sua atitude, seu posicionamento é hoje. Sair daqui já tem um posicionamento diferente, porque Deus manda dizer para você que a sua vida vai ser diferente a partir de hoje, pela sua posição, pela sua fé depositada na mão dele. Você que tem falado para Deus, minha vida já era, não quero mais saber, porque tudo deu errado, tudo na minha vida não vai para frente. Deus manda dizer para você, hoje toma posição, se levanta, porque Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. É profético, não estou lançando palavra ao vento, eu estou lançando palavra no coração de uma mulher aqui, que tem feito essas orações ao Senhor. Não é nem oração, é no pensamento se lamentando por tudo aquilo de errado que tem vivido, tudo aquilo de errado que tem acontecido sobre a sua vida. Você só pensa isso, você só fala disso no seu pensamento, pelas coisas do passado que você tem vivenciado, você não consegue esquecer. Nessa noite o Senhor fala, tome posicionamento, que hoje vai ser diferente, hoje vai começar uma nova história na sua vida em nome de Jesus. Toma posse, tome posse em nome de Jesus. Vai começar a dar certo, sim. Você vai sair daqui, você vai se deparar com uma situação que já vai de confrontar a sua vida, já vai confrontar aquilo que Deus falou para você hoje. Mas Deus vai te testar, porque Deus ele sempre fala e coloca realmente a gente em prova para que possamos ser aprovados. Então que você venha entender, presta atenção, eu estou falando algo para você sair daqui já sabendo o que você vai fazer lá fora. Você vai ver a situação que já vai te confrontar contra isso, mas sobre a sua posição, você vai ver as coisas acontecer da parte de Deus, porque Deus está abrindo caminho para você. Tome posicionamento, seja corajosa, seja forte nas suas decisões, nas suas atitudes, e você verá a promessa de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, em nome de Jesus. Deus, quantas pessoas estão aqui vivenciando, Pai, um momento tão difícil, que não se posicionaram da maneira certa e correta, e por isso não estão próximos à promessa, mas que hoje venha a ter um despertamento em nosso coração, em nossa mente e nas nossas atitudes, e que vamos nos levantar e nos lançar,
Que pessoas nessa noite venham, Senhor, se levantar e que venham passar o Jordão em nome de Jesus. Pessoas, ó Deus, que estão olhando para a dificuldade, que elas venham ver um milagre acontecendo na vida dela em nome de Jesus. Que o Jordão venha se abrir agora, que ela venha atravessar o Jordão e que as muralhas de Jericó venham cair por terra em nome de Jesus e que essa pessoa venha começar, Senhor, a ver, que os seus olhos venham contemplar a promessa, Deus, em nome de Jesus. Presta atenção, você que tem uma promessa aí, Deus vai trazer a sua memória agora, aquela promessa antiga. Deus vai fazer você ter essa memória agora. E Deus está te mostrando isso para te fazer tomar um posicionamento para que você venha vivenciar um milagre na sua vida. Você que tem colocado uma pessoa aí que para você é impossível, presta atenção. Você que tem orado por uma pessoa, mas você ora por orar. Olha que coisa interessante. É oração por orar. Mas você não vê resultado e você não cria uma esperança. Eu quero dizer para você que o Senhor vai de encontro sobre esta vida, e esta vida está sendo protegida por causa das orações que estão sendo colocadas com lágrimas diante do altar do Senhor. E o Senhor manda te dizer assim nessa noite, que esta vida vai ser abalada, que essa estrutura vai ser abalada, que a graça salvadora de Jesus vai entrar sobre ela, e ela vai ser realmente uma fortaleza, e juntos vão estar servindo a Deus, para realizar uma grande obra nessa terra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aqueles que olham para esta vida e não dão nada, vão desacreditar daquilo que Deus vai em nome de Jesus. Pai, queremos orar pelos enfermos nessa noite. Se há alguém em nosso meio que está doente, Senhor, ou que está nos assistindo enfermo, que sejam curados pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a vida, Senhor, da nossa irmã Raquel. Que o Senhor venha colocar as tuas mãos, Senhor, vai na frente, Senhor, deste momento tão especial na vida dela e do seu marido, Pai. Que o Senhor venha guardar e proteger ela, Senhor, até o dia deste parto, Deus. Que todo mal, Senhor, seja lançado por terra em nome de Jesus. Que todo medo, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer paz sobre o coração dela, Senhor. Que ela venha se sentir segura em tuas mãos, ó Pai, naquele dia, na mesa, Senhor, do parto. Que ela venha ter a certeza que o Senhor está com ela, Pai, que as tuas mãos, ó Deus, vai ser a mão daqueles médicos, e que tudo vai ser diferente, que tudo, Senhor, vai dar certo, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor, a vida dela, abençoo a casa dela, a família dela, em nome do teu filho amado Jesus, e que ela venha, Senhor, vivenciar, Senhor, a promessa, que ela venha estar próximo, Senhor, desta promessa, Pai, uma promessa, Senhor, a qual o Senhor trouxe sobre a vida dela, que venha se cumprir, Pai, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Aleluias. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Toma posse da sua vitória nessa noite em nome de Jesus. Amém? Você que tem sentido medo aí à noite, eu quero que você tome posse também da vitória. Você que quando chega à noite aí fica com medo, sabe, um pânico, fica tranquilo em nome de Jesus. Viu, Gi? Fica tranquilo, em nome de Jesus. Feche seus olhos, Gi, coloca a mão no coração. Pai, que o Senhor venha trazer, Senhor, a paz no seu coração e na sua casa. Eu sei que ela tem, Senhor, visto, Senhor, muitas coisas, e ouvido também muitas coisas, mas que ela venha dar ouvido à tua voz, aquilo que o Senhor diz a respeito da vida dela, e que ela venha continuar acreditando, Senhor, sobre a tua palavra, e que sobre essa palavra, Senhor, venha produzir um efeito sobre a vida dela. Que o Senhor venha guardar, venha proteger, Senhor, os seus passos, os seus caminhos. E que o Senhor venha colocar por terra, Senhor, toda a opressão maligna, Senhor. Que esse espírito maligno que se levantou, Pai, que venha cair por terra nessa noite em nome de Jesus. Que esse mal, Senhor, que está tentando afrontar, Senhor, que está tentando abalar a vida dela, tentando fazê-la parar, que esse mal agora, Senhor, seja aniquilado, que esse mal seja retirado do seu caminho,
Em nome de Jesus, espírito maligno que tem afrontado a vida da nossa irmã Gislaine, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Que toda palavra de maldição, que toda palavra ao contrário lançada contra a vida dela, contra a casa dela, eu desfaço agora em nome de Jesus. Que o poder do alto céu seja derramado sobre a vida dela, que o teu sangue, Senhor, percorra, Senhor, sobre a vida dela, sobre o seu corpo, sobre a sua alma, e que venha trazer, Senhor, a proteção, que venha trazer paz, que venha trazer descanso e confiança, Pai, que hoje, nesta noite, ela venha, Senhor, tomar posse da vitória, que todo medo caia por terra agora, em nome de Jesus. Medo, sai agora em nome de Jesus. Medo, espírito do medo, sai agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tome posse da vitória, nossa irmã Gislaine, em nome de Jesus. Aleluias, amém? Quero agradecer a presença de todos, que Deus continue abençoando a vida de todos vocês, continue firme, continue confiando e avançando, e eu quero que você saia daqui diferente, saia daqui com posicionamento de Deus. Eu sei que muitos aqui querem fazer a obra de Deus, mas não sabem como. Já começa pela sua página no Facebook, já começa ali trazendo uma palavra de Deus, mas leve a palavra e vive aquela palavra. Não adianta só jogar o versículo e não viver. Viva aquilo que você está lançando na rede social. Se você tem lançado lá, o Senhor meu pastor, nada me faltará, então mostre para a sociedade que realmente o Senhor é teu pastor, que Ele é tudo que você precisa, que você não tem falta de nada. Comece a vivenciar aquilo que você proclama, comece a vivenciar aquilo que você acredita, comece a vivenciar que você vai ver as coisas acontecer, não só na sua vida, mas nas pessoas que estão à sua volta. Eu quero que você entenda que você é observado por pessoas, você é observado por pessoas. E que essas pessoas venham observar algo de Deus, que venha atrair ela para a presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe todos vocês, você aí da sua casa, também Deus abençoe. Quinta-feira, estaremos aqui novamente às 20 horas, buscando a presença de Deus, né? Nossos cultos são de quinta e domingo. Continue se cuidando, gente, né? Nós estamos avançando aí, as fases em Campinas, mas nem por isso tá tudo, não normalizou nada, tá? A pandemia aí continua, a doença continua, todo cuidado é pouco, né? Volto a falar, faça as coisas pela necessidade, né? Nós vemos aí que Campinas está avançando, as igrejas aí já pode estar abrindo com mais pessoas, né? As pessoas acima de 60 não estão mais proibidas, é recomendado não vir, mas não está proibida, pode vir participar do culto, né? Então nós estamos avançando, mas nem por isso podemos deixar de ter todo o cuidado necessário, tá bom? Então se cuide na sua casa, se cuide lá no seu trabalho, onde quer que você esteja, tenha todo o cuidado necessário, porque estamos tendo novamente a liberação, mas não quer dizer que a doença acabou, ela permanece, ela existe, então tenha todo o cuidado em nome do Senhor Jesus, amém? Feche seus olhos. Pai, despede-nos debaixo da tua graça, debaixo das tuas mãos, e como teu ministro, eu abençoo a todos nessa noite em nome de Jesus, que todos saiam daqui abençoados, e que todos venham ter um posicionamento que venha trazer, Senhor, a tua ação na vida dela, na vida dele, em nome de Jesus. Abençoa a nossa semana, nos surpreende com milagres, nos surpreende com vitórias, ó Pai, mediante nossas guerras, mediante as nossas lutas, que o Senhor possa nos tornar muito mais que vencedores, em nome do teu Filho amado Jesus. Assim eu peço, Pai, em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo de Deus permaneça presente sobre cada um de nós, não somente hoje sim, para todo sempre. A igreja diz: amém.